Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo o meu vídeo, mas é isso aí, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a tag de hoje, né, que eu fui convidada pela minha amiga Cleo, com amor ao ponto, né? E aí, gente, é o Dia das Mães, foi domingo, né? Porém, eu não sou mais de estar postando muita coisa de homenagem, até porque eu não tenho mais minha mãe, não tenho mais muita saúde, né? Psicológica, para estar falando muito a respeito disso. Mas mesmo assim, eu desejo a todas vocês, mães, de todo o mundo, não só da minha cidade, não só do meu estado, nem do meu país, de todo o terrestre, é o globo terrestre, né, gente? Então, eu desejo a todos vocês muita paz, saúde, felicidade, que os filhos tenham mais amor com as mães, porque mãe é única, mãe é rara. Quando uma mãe dá um conselho a um filho, ele nunca aceita, né? Principalmente quando ele é novo. Ele nunca aceita, ele acha que a mãe está querendo sempre o mal dele. As mães são rígidas, as mães são carne de pescoço, mas é para o bem deles. Porque nós mães, nós só queremos o melhor para os nossos filhos, né? A gente tem que saber amar incondicionalmente. A gente tem que saber perdoar incondicionalmente, porque mãe nasceu para isso, para amar e perdoar os erros dos filhos, né? Agora sim, dentro do limite. Quando o filho tá indo por um caminho que você vê que não é aquele, o seu papel é de ser cada vez mais presente, aconselhar, né? E criar ele, saber criar, porque os filhos de hoje não é mais como no meu tempo, no seu tempo, não. O filho de hoje é outro estilo, né? Tá, os pais estão deixando muito a desejar na criação, na educação dos filhos. Mas quem sou eu para criticar? Então eu falo pelas minhas. Eu criei com rédea curta. Hoje tenho uma casada e uma outra solteira, só tenho duas filhas, mas são os anjos da minha vida, certo? Ó, um beijinho pra Amanda, um beijinho pra Maria Clara, que são meus amores, minhas vidinhas. E vamos começar a tag, pessoal. A tag de hoje, eu vou deixar aí no final o nome das participantes, porque agora no momento eu não tô aqui com o nome delas. E pra mim não tá falando errado, né? Mas é quase toda semana as mesmas pessoas. Mas vai que tenha mudado alguma coisa. Então eu não vou tá é, falando errado. Então vamos para a primeira pergunta da tag de hoje. Tag Dia das Mães. Descreva sua mãe. Gente, minha mãe biológica, ela mora em São Paulo há 44 anos. Eu tenho 45 e quando ela foi embora eu tinha 1 ano. Ela mora em São Paulo há 44 anos. Essa mãe, ela me botou no mundo, me criou até 1 ano. Depois de 1 ano, através dos preconceitos que a vida exigia dela, né? Porque 1979 era um ano ainda que os pais, né, era bem rígido, não é como hoje que já aceita homem dormir com as suas filhas dentro de casa, né? E meu avô não aceitou
ela dentro de casa, solteira, com a filha. Era muita briga, muita discussão, ela acabou indo para São Paulo. Então, dessa daí, eu não tenho o que dizer, porque praticamente não conheço, né? Mas eu desejo toda a saúde do mundo para ela. Edneuza, ó, onde você tiver, saúde, viu? Um beijão da sua filha, Marta. Então, pessoal, e falando da minha mãe que me criou, a minha avó, a minha mãe materna, duas vezes, a avó materna, minha mãe duas vezes. Essa daí eu não tenho palavras para escrever ela. Todo o amor do mundo, eu acho que ela guardou para mim. Eu sempre fui uma filha muito amada, muito querida por ela. Ela me criou como filha e não como neta, né? Ela não dizia a ninguém que eu era neta, ela dizia que eu era filha. Eu vim descobrir que eu era neta dela quando eu já tinha uns 6 anos, 7 anos, por aí. Foi que eu descobri, né? Elas comentando em casa que eu não era filha dela. Eu chorei tanto, chorei, porque o meu amor por ela já era incondicional. Eu não aceitava que eu não era dela, né? E ela era, assim, uma pessoa muito boa, não só pra mim, mas com todos que precisavam dela, né? Ela foi uma super mãe. A Maria, eu não tenho palavras para escrever o tamanho do amor dela por mim. E eu vou tentar ao máximo hoje aqui não chorar, gente. Então, ela era uma mãe carinhosa, ela era uma mãe meiga, ela era uma mãe rígida, né? Quando ela só precisava ela olhar com aquela cara de braba, que a pessoa já ficava ali já querendo chorar de medo. Mas ela foi uma pessoa que ela nunca me bateu. Nunca. Se ela me bateu alguma vez ou outra, eu não lembro. E se bateu foi com aquela mãozada que dói mais nela do que em mim. Sabe aquela mãozada que você bate no filho, mas dói mais em você do que no filho? Pronto, é desse jeito, que eu não me lembro de ter apanhado dela. Certo? Então a segunda pergunta é: qual a melhor lembrança da sua mãe? Ave Maria, minha melhor lembrança da minha mãe era quando eu era criança, né? Quando eu adoecia, a preocupação dela, o carinho de estar ali cuidando de mim. Eu era uma criança bem levada, bem arteira, fazia bem muita arte, sabe? Aí, presepada, né? Coisa de criança. Aí, assim, eu me machucava, ela ficava cuidando de mim, lavando meus ferimentos, né? E E naquela época, lá era uma época que não existia tanta vacina como hoje. A gente pegava muita sarna, pegava muito piolho. E a Ave Maria, ela cuidava como se fosse uma joia rara com medo de quebrar, sabe? Era muito carinhosa. Eu não sei por que Deus levou uma pessoa com tanto amor no mundo pra dar, né? Essas motos passando aqui, gente, atrapalha muito. A terceira pergunta é: uma frase engraçada que sua mãe usava. Que sua mãe usa ou usava. Rapaz, agora no momento eu não me lembro assim, uma frase que ela. Acho que era assim. Quem tem com quem me deve, quem tem com quem me pague, a mim não deve nada. Era assim que ela dizia. Se uma pessoa fizesse o mal a ela jamais ia retribuir com o mal. Ela só dizia assim: quem tem com que me pague, a mim não me deve nada, né? Tudo dela era: eu entregar a Deus. Eu entregar a Deus. Que entregar a Deus o quê? Entregar o que não presta a Deus, neném? Tem que entregar o que presta. Aí a mãe dizia:
Eu entrego o que presta e o que não presta. Que Deus, ele é quem sabe como resolver. Qual a comida preferida feita por sua mãe? Gente, minha mãe era uma mulher da roça. Ela não era muito de estar em beira de fogão cozinhando, não. Ela nunca foi. Logo ela foi dessas que teve muito filho. E a filha sempre foi Erivalda, mas gostava de cozinhar na casa, né? E ela por ser uma mulher da roça, de viver muito dentro da roça, ela saía de manhã, chegava meio-dia, almoçava, tirava um cochilo e depois ela voltava para a roça de novo e só voltava às 6 horas da noite. 4h30, 5 horas, aí já passava no açude, tomava um banho, vinha para casa, chegava em casa. Aí sim ela ia ajudar na janta. Sempre era cuscuz, né? Xerém, que era naqueles tempos de muita gente nas casas, o pessoal comia muito cuscuz. Hoje em dia também, né? Mas antigamente era aquele cuscuz ralado no ralo mesmo, braçal, sabe? E também, às vezes, xerém, né? Antes de ir pra roça, ela gostava muito de moer milho para fazer o xerém. Deixava para as meninas fazer. Eu era criança, mas me lembro. Era assim, sabe? No domingo, assim, ela não ia pra roça, que ela sempre respeitou o domingo. Ela dizia que o domingo era o dia santo, era o dia do Senhor, que era o dia de descansar e respeitar. Aí ela ficava em casa assim, aí matava uma galinha, cozinhava uma panela de feijão verde, fazia uma machichada. Assim, ela junto com as meninas, né? Ela nunca foi muito de estar na cozinha sozinha. Mas as galinhas dela que ela temperava era uma delícia. As buchadas que ela fazia, pela fé, que coisa tão boa. E sarapatel, quando matava porco, era com ela mesma. Essas coisas assim de animal pra fazer, era com ela mesma. Ela era um luxo na cozinha nessa parte aí, sabe? Sua mãe costumava. A quinta pergunta. Sua mãe costumava fazer bolo no seu aniversário? Não. Naquela época, ninguém não sabia nem o que era um bolo de verdade. Os bolos que a gente conhecia eram aqueles bolos feitos no caco, que se chama bolo da folha da bananeira, sabe? Que o pessoal chama pé de moleque. Então, pessoal, esses bolos, a gente conhecia como esse bolo era o bolo de massa de mandioca feita na bananeira, né? Na palha da bananeira. Ela botava na chapa, virava para um lado, virava para o outro e depois a gente comia, né? Com um cafezinho, aquele café morto no pilão na hora ali, fresquinho. Era muito bom. Sexta pergunta. Se você pudesse reviver um momento especial com a sua mãe, qual seria? Todos. Todos os momentos. Eu queria reviver com ela de novo. Ali foi uma mãe que não deixou a desejar. A oitava pergunta. Não, a sétima pergunta. Sua mãe deixa ou deixava você dormir na casa de amigos? Não. Ela era muito ciumenta. E protetora. Ela só deixava eu dormir na casa dos meus irmãos, que já era mais velho e casado, né? Aí ela me deixava sobre ordem das nora dela, que eram minhas cunhadas, né? A oitava pergunta. Sua mãe é muito protetora? Era demais. Demais, demais, demais. Um conselho que sua mãe te deu que você nunca esquece. Minha mãe disse assim uma vez a mim, sabe? Não case com esse traste, que não é homem pra você. Você vai se arrepender. E eu não escutei, né?
A 10ª pergunta. Sua mãe te apoiava em suas decisões? Nos estudos, sim. Todos os meus estudos, ela sempre me apoiou. Ela não fez mais por mim, porque não podia. A rua hoje está complicada. É as crianças chegando do colégio, uma zoada danada. É os vizinhos conversando mais alto do que a sirene do carro da viatura. É, de tudo hoje tem aqui nessa rua, misericórdia. Então vocês desculpem aí o barulho, gente, é o pessoal passando. A 11ª pergunta. Tem algo que você não fez para sua mãe que se arrepende? Olha, o que eu não fiz para minha mãe. Olha, o que eu não fiz para minha mãe que eu me arrependo foi não ter ficado com ela até os últimos dias da existência dela na Terra, né? Porque a gente só sabe o que é uma mãe quando a gente perde ela. Eu vim embora para a cidade, deixei ela chorando. A minha irmã disse: faz uma semana que mãe tá doente porque tu vieste embora pra pesqueira. Eu chorei muito, mas eu ia fazer o quê? Se a pessoa é casada com um traste que não quer ficar no local que sua família mora. Veio embora pra cidade. No fim, nem ficou comigo, né? Porque era um traste, como ela disse. Mãe tem um sexto sentido apuradíssimo. Aí da palavra que uma mãe disser, que o filho não escute, que ele se arrepende amargamente, futuramente, né? Então, gente, a 12ª pergunta é: tem algo que sua mãe falou para você não fazer, mas você fez e se arrependeu? Sim, meu casamento. Meu casamento, minha mãe não queria, nem a mãe dele queria. Eu acho que de tanto elas dizerem que não ia dar certo, realmente não deu certo. Não deu certo. Mas tá no destino, né? Casar foi o pior erro da minha vida com aquele cara lá. A 13ª pergunta é: você acha que foi uma boa filha? Fui. Fui uma boa filha. Quando a gente é jovem, adolescente, todo filho é meio da pá virada, né? Mas assim, eu nunca fui de gritar minha mãe, nunca fui de agredir minha mãe, nunca fui de dizer palavras que fizesse ela chorar, né? A única coisa que eu fiz, que eu me arrependo até hoje, foi ter ficado grávida antes de casar e deu desgosto muito grande a ela, que quando eu disse a ela, ela teve um desgosto tão grande, porque a minha mãe tinha feito a mesma coisa, né? A minha mãe ficou grávida, quando ela soube, foi no dia que eu nasci. E aí eu disse a ela que estava grávida, mas para ela não se preocupasse que eu ia me casar com o pai da minha filha, com o pai do meu filho, né, do meu bebê, que eu não sabia se era menino ou menina ainda, né? E ela começou a chorar. Chorou, chorou, passou mal, caiu lá no terreiro de casa, que ela tava varrendo o terreiro, ela caiu. Aí as meninas vieram correndo pegar ela. Eu com medo dos meus irmãos me bater, saí correndo. Fui embora para o açude, né? De um açude grande. Fui lavar minha roupa e a roupa do meu namorado, né? Que eu passava a semana aqui, na cidade. Quando eu chegava no sítio, que eu trabalhava e estudava aqui. Quando eu chegava no sítio, aí eu ia lavar a minha roupa e a dele, né? E aí eu fui e disse a ela, né, que tava grávida nesse dia. Foi a coisa mais triste que um filho pode fazer com a mãe, né?
com um desgosto muito grande. Eu sei que isso hoje em dia é antiquado, o pessoal ignora até a gente dizer isso, mas quem lê a Bíblia, quem vive sempre em constância com o padre, com o pastor, seja lá o que for, eles sempre lembram, né, o pecado que é terrível. Inclusive, quem tá na Bíblia, quem desperta a ira de Deus, até a terceira geração vai pagar. Por exemplo, se eu fiz algo que desagradei a Deus, se eu provoquei a ira de Deus, então até a minha terceira geração vai pagar. No caso, minha filha, meu neto e meus bisnetos, né? E isso é uma coisa que, que eu acho que eu fiz, né? Porque assim, no que eu casei, eu me casei grávida, eu casei na igreja e no civil. Mãe não deixou casar de noiva, casei com a roupa normal. Não deixou eu usar nada na cabeça, porque ela disse que era uma afronta à Nossa Senhora Mãe de Jesus, que era pura, né? Aí eu não casei. Para nós católicos, na religião de nós, é assim. O povo mais antigo também via desse jeito. Eu sei que hoje, eu tô dizendo isso aqui, muita gente vai ignorar. Muita gente vai dizer assim, mas que mulher besta. Hoje em dia não existe mais isso, não. Tem gente aí com 10 anos que nem moça é mais. Sim, mas vai da criação. Vai da criação. Você criar um filho solto, de casa em casa, de porta em porta, é o que dá. É sua filha ser desonrada, ser estuprada. Não é nem desonrada, é estuprada, né? Porque uma pessoa com 10 anos de idade, ela não tem capacidade, ela não tem caixa para uma relação sexual. De nenhuma forma, ela não tem. Então, se acontece isso, é um estupro. Então, tem que ser denunciado, né? E é muito constrangedor. Quando o pai da minha filha foi embora de casa, eu passei 8 anos para poder arrumar um segundo casamento. Porque eu disse assim comigo: eu nunca quero um homem dentro da minha casa. Porque os próprios, hoje em dia, a gente não pode confiar nem nos pais com as filhas fêmeas. Imagine num padrasto. Deus me livre. Só que hoje em dia, com minha filha já é uma casada, e vai fazer 4 anos que eu vivo com um cara aqui, uma pessoa maravilhosa, muito boa, respeita minha filha como se fosse o pai, né? Ajudou bastante elas, né? Quando precisa de uma coisa, ele me dá o dinheiro para comprar para elas, entendeu? Elas respeitam muito ele, senhor pra lá, o senhor pra cá. Uma já chama ele até de pai, né? Chama com ele pai Jura. Mas ela é muito sentimental de amor de pai. Essa minha filha. Bora lá, gente. A 13ª pergunta. Você acha que foi uma boa filha? A essa eu já respondi. A 14ª. Tem alguma coisa que sua mãe fazia que você ama? Ah, minha filha, tem sim demais. Era o que minha mãe fazia, que a Maria era. Eu gostava demais. Naquela época eles torravam café, né? Eles compravam café aqui na rua, café seco no quilo, né? Chegava em casa, ela colocava no tacho, num tacho de barro grande assim. Aí com a colher de madeira, era até uma meia-lua a colher que ela fazia para torrar esse café. Ela torrava aquele café todinho. Tum, 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 tum.
torrando lá o café, né? O radinho ligado de um lado, escutando o texto da tarde, ou então assistindo algum programa de rádio. Era mais as notícias que ela gostava. E torrando o café. Aí gritava, Marta, oi mãe, traga aí o açúcar. Eu levava. Sempre era 3 quilos de açúcar, eu já sabia o total. Levava. Chegava lá, aí ela botava o açúcar dentro do café. Ela já tinha torrado o café, né? Aí botava o açúcar dentro do café, que era para fazer o pó, né? Aí continuava mexendo, 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 mexendo. Aí o açúcar ia desmanchando, desmanchando. E quando ia mexendo, que virando aquelas bolinhas, aqueles grãos de café dentro daquela bolinha de açúcar. Aí ela ia tirando, 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 tirando e botando assim fora. Aí deixava esfriar. Quando deixava esfriar, aí dizia: Vem, Marta, vem chupar a bala de café. Aí eu ia, chegava lá, ela dividia comigo, com os outros filhos, né? Aí ela pegava uma pá de cinza, limpava assim o chão, né? Um chão de barro. Ela limpava o chão e espalhava aquela bacia de café preta, preta retinta, né? Despejava lá, assim, era mesmo que nem um doce, quando você despeja. Quente e fumegando, e ela com o maior cuidado pra gente não se queimar, né? E aí ela deixava lá, o suor chega tava pingando na testa. Aí ela saía, porque também quando torrava o café, ela por causa da quentura, não podia sair pra fora, né? Porque se levasse vento, corria o risco de entronchar os olhos, entronchar a boca, entronchar os dedos. Conheci muita gente no sítio dessa mulher mais idosa que tiveram várias sequelas por conta disso. Não podia tomar água, tinha que passar uma meia hora para poder tomar água. Aí quando o calor ia esfriando dela, né? Aí ela saía para fora, sentava num banco que tinha na porta de casa e ficava comendo aqueles carocinhos de café, tipo uma balinha de açúcar, né? Ficava comendo. Aí quando o café amornava, que dava para quebrar, para ela pilar no pilão, aí eu ia ajudar ela, mas era bom, viu? Eita! Quando eu olho assim, é como se eu estivesse vendo ela, sabe? Fazendo aquele serviço lá. Vixe, era bom demais. A 15ª pergunta. Quando é comemorado o Dia das Mães no Brasil? É no mês de maio, né? Sempre varia, né? Tem ano que é dia 9, tem ano que é dia 10, né? Tem ano que é dia 11, dia 2, 12. Depende em que dia cai, mas geralmente é assim, entre 9 até o dia 12, porque vai variando o mês, as datas do ano, né? O ano passado foi dia 9. Esse ano, esse ano foi dia 11, né? Foi dia 11, domingo, dia 11. E assim vai, né? Não, foi dia 10 o ano passado. Esse ano foi dia 11. Mas é uma data muito linda, muito importante. Pra mim é triste, que eu não tenho mais a minha, né? Qual é a origem do Dia das Mães? A 16ª pergunta. Então, pessoal, a 15ª pergunta diz assim: qual a origem do Dia das Mães? Então, eu não sabia, eu fui pesquisar aqui no celular. Aí diz assim: o Dia das Mães é uma celebração que tem origem nos Estados Unidos, no início do século XX. A história do Dia das Mães começa com Anna Jarvis, uma mulher americana
que queria homenagear sua mãe, Ana Reves Javes, que havia falecido em 1905. A história de Ana Jarvis e Ana Jarvis foi inspirada pela dedicação de sua mãe, que havia trabalhado para melhorar a saúde e a educação das crianças em sua comunidade. Após a morte de sua mãe, Ana Jarvis decidiu criar um dia para homenagear as mães e seu papel fundamental na sociedade. A primeira celebração do Dia das Mães foi em 1908, em Grafton, na Virgínia Ocidental, Estados Unidos das Américas. Muito lindo, né, gente? Como quase tudo, né? Raramente tem alguma coisa que é original do Brasil. Porque como o Brasil ele é um país que ele foi descoberto há poucos anos, não é? Porque assim, o Brasil não tem essa quantidade de ano como os países lá fora. Estados Unidos, a Grécia, a Roma, a Itália, né? A Jerusalém, né? É que a Jerusalém é a cidade mais antiga do mundo, né? Então, os países não têm, o Brasil não tem, não chega nem perto. Aí tudo que vem, que tem no Brasil, foi quase tudo que veio de fora, né? Para poder a gente ter aí começar o nosso Brasil diferente. Eu mesma sou descendente de português. Minha tataravó, ela veio de Portugal ser escrava em uma fazenda de café aqui no Brasil. Isso lá em 1800 e bolinha, né? Aí, por aí começou a se gerar a família Muniz. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco da minha explicação. E agora eu vou aqui continuando. Essa que eu respondi foi a 16ª. Agora vamos para a 17ª. Qual é o presente mais comum dado às mães? Geralmente, eu não vou mentir para vocês. Eu acho que eu nunca dei um presente à minha mãe, porque eu nunca tive condições. Mas o presente mais especial que eu dei à minha mãe foi um abraço, um beijo e dizer: mãe, eu te amo. Não tem presente no mundo melhor para uma mãe do que isso. Dá carinho, dá amor, né? Muitos dão joia cara, presente caro, mas na primeira oportunidade passa na cara. A 18ª, por que o Dia das Mães é importante? Gente, porque mãe é única. Você pode substituir o pai? Pode. Você pode substituir uma tia? Pode. Mas você jamais substitui uma mãe. Jamais. Ai, gente, eu me segurei até agora para não chorar, mas não teve jeito. A 19ª pergunta. Qual é a característica mais importante de uma mãe? O amor. O amor incondicional. Uma mãe, ela tem um amor incondicional muito grande. E a 20ª pergunta. Última e 20ª e última pergunta. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para a sua mãe no Dia das Mães?
Gente, se a minha mãe fosse viva, a mensagem que eu deixava pra ela é: Mãe, eu te amo incondicionalmente. Você é a minha luz, a razão do meu viver. Mas como eu não tenho ela, eu digo assim hoje: Mãe, descansa em paz. Eu te amo e nunca, nunca vou te esquecer. Então, pessoal, me desculpem aí, é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade e como eu perdi minha mãe já faz 4 anos, mas pra mim é como se tivesse sido ontem, né? Eu sou muito emotiva, qualquer coisa eu choro. E quando se trata da minha mãe, Ave Maria, é uma dor muito grande. Então, gente, os participantes dessa tag de hoje é a mesma da semana passada. Cleo com Amor ao Ponto, que é a dona do grupo e das tags, né? Que organiza e convida a gente. Jussara Barbosa, eu, Edivânia Marta, Muniz. Vem que tem variedades. Doartes, nossa amiga Doartes. Leda Dicas, Adorando e Deus Cuidando, Silviane Oliveira. Cantinho da Teteca e Lúcia Baldo. Essas são as participantes da tag de hoje. Assim que vocês terminarem de assistir a minha tag aqui, vão correndo lá no Cantinho das Amigas para ver a tag delas maravilhosa que elas prepararam com carinho para vocês. Assistam todas, gente, todas completas, porque é muito bom o engajamento e pro crescimento do canal. Ó, um beijão no coração. Ó, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!